Conforme vimos em aulas passadas, sempre que temos duas cargas elétricas, vou representar essa carga por um Q maiúsculo, pode ser um corpo carregado eletricamente, né? E a outra carga com um Q minúsculo, entre elas vai aparecer a força elétrica, que pode ser de atração ou repulsão, tanto faz. Nesse caso eu vou considerar como atração, mas poderia ser de repulsão. Como que uma carga sabe da existência da outra? Como que esse puxão, essa força elétrica aparece se nem contato físico elas têm? A partir daqui que surge a ideia do campo, né? Nesse caso do campo elétrico, explicando a troca de força elétrica, né? E a ideia do campo é a seguinte: toda carga elétrica, como essa que eu estou representando com Q maiúsculo, é capaz de criar ao redor de si uma região invisível, você nunca vai ver essa região. É tridimensional, né, ao redor da carga, de tal forma que, se outra carga, que eu estou representando, por exemplo, com esse Q minúsculo, estiver dentro dessa região, entre elas vai aparecer a força elétrica, seja de atração ou repulsão. Aí, se ser atração ou repulsão, vai depender do sinal de cada carga, né? Ou dos sinais das cargas, né? Se outra carga não estiver dentro dessa região, criado por essa aqui, ó, que eu usei um Q maiúsculo, né? Ela que está criando essa região. Se outra carga não estiver dentro dessa região, a força não aparece. Essa região, que essa carga que criou, ó, que eu estou representando por um Q maiúsculo, essa região que é chamada de campo elétrico. A partir disso, a gente consegue começar a organizar um estudo, inclusive de forma cartesiana, né, linear. Uma pergunta que pode ficar aqui é a seguinte: professor, não são todas as cargas que criam? Sim. Na verdade, são todas que criam. Então, essa carga aqui também cria essa região chamada campo elétrico. Essa carga aqui também vai criar a região chamada campo elétrico. Porém, para começar a organizar o estudo, a gente vai considerar como uma das cargas criando, que nesse caso eu considerei essa daqui, né? Essa carga recebe o nome de carga fonte. A partir de agora, nas próximas aulas, sempre que eu colocar um Q maiúsculo, eu vou padronizar isso para facilitar as aulas futuras. Para mim, essa carga vai receber o nome de carga fonte. O campo elétrico, a região que eu estou estudando, foi criado por ela. Então, ela que está criando a região que eu estou estudando. A carga fonte é sempre fixa. Ela não sai do lugar, sempre colada, é o centro do campo, como se fosse o referencial adotado. Já as outras cargas eu vou considerar como Q minúsculo. Essas cargas passam a receber o nome carga de prova. A carga de prova é aquela carga que está ou não dentro do campo, dentro da região que foi criado pela carga fonte. Se a carga de prova estiver dentro da região, aparece a força elétrica entre elas. Se ela não estiver, não aparece. Voltando aqui no desenho de cima, eu posso chamar qualquer carga de carga-fonte. Então, se eu quiser estudar o campo criado por essa carga aqui, ó, ela passa a ser chamada de carga-fonte. Aí as outras estão ou não dentro da região que ela criou. Se eu quiser estudar a região criada por essa outra carga aqui, ó, ela também recebe o nome de carga-fonte. Aí as outras estão ou não dentro dessa região. Guardem, por favor, essa notação para as aulas futuras para organizar a nossa aula, para ficar mais fácil de entender. Então eu vou usar, não é um padrão internacional, tá? Eu vou usar só nas minhas aulas, o Q maiúsculo carga-fonte. Então ela está criando a região, o campo que eu estou estudando, né? E o Q minúsculo carga de prova, que vai estar ou não dentro da região que a carga-fonte criou. Se ela estiver dentro da região, vai aparecer
A força elétrica, né? Campo elétrico está vinculado à transmissão, à troca de força elétrica. Vamos conversar agora sobre o desenho do campo elétrico dessa região. Vou voltar no desenho, ó, que eu fiz anteriormente. Imagino que esse desenho que eu tenha feito, né, você pode imaginar isso comigo, ó, esse desenho aqui de campo, ele não é um desenho muito padrão, né? Que a gente consiga transmitir informações ou que a gente consegue criar um certo padrão internacional até para troca de informação, troca de estudo, né? Então, qual é o desenho correto dessa região chamada campo elétrico? Que, repito, você nunca vai enxergar essa região, ela é invisível, né? O desenho do campo elétrico é a partir das linhas de campo ou linhas de força. Como que eu vou fazer esse desenho? A partir do momento que eu tenho uma carga fonte, eu vou desenhar a região que ela cria, o campo elétrico, através de linhas radiais, todas partindo da carga fonte, como esse. Esse desenho, ele tem vantagens, né? Por que o desenho do campo, né, passa a ser, né, dessa forma? Essas linhas, elas recebem o nome de linhas de campo ou linhas de força. Particularmente, eu não gosto do nome linhas de força, porque dá a entender que elas vão mostrar a força, elas não mostram necessariamente a força, tá? Elas vão mostrar o campo. Então eu vou usar sempre o nome linhas de campo, tudo bem? E campo elétrico, repetindo mais uma vez, ele é invisível, então você nunca vai ver essas linhas. Essas linhas é uma forma de representar algo invisível, algo que eu estou postulando para explicar interações à distância. Então é uma forma de representação apenas. O primeiro motivo, né, do desenho, né, usar essas linhas para desenho, é que a partir dessas linhas, eu primeiro consigo saber onde está a carga-fonte. Se vocês repararem, ó, considerando a carga-fonte como pontiforme, né, pontual, ó, as linhas, todas elas se encontram, ó, no ponto onde está a carga. Então eu sei a localização exata, né, da carga-fonte, que é onde as linhas se encontram. Afinal, elas são radiais, né? E todas saem da carga-fonte pontual pontiforme. O outro motivo é regiões em que as linhas são mais concentradas, mais próximas. Vamos pegar, por exemplo, essa região aqui, ó. Comparado a regiões, vamos desenhar mais ou menos a mesma região aqui, né? A mesma área, né? A mesma região. Então, regiões em que as linhas são mais concentradas, mais próximas, né? Você pode imaginar até uma certa densidade de linha, são regiões em que o campo é mais intenso. Então ali eu vou ter uma capacidade de ter uma força mais intensa. Então se eu pegar essa região verde aqui, ó, comparado com essa outra região, aqui, ó, eu tenho um número de linhas maior, né? Ó. Eu tenho aqui uma quantidade de linhas, ó, nessa região maior, mais concentradas. Aqui, ó, as linhas são mais afastadas, né? Uma quantidade de linha por área, você pode imaginar, menor. Então eu sei que essa região aqui, onde as linhas são mais concentradas, eu tenho um campo mais intenso. Consequentemente, eu vou ter uma força mais intensa. Outra vantagem de se padronizar o desenho dessa forma, imagina que eu tenha duas cargas, ó, carga 1, então eu vou associar, né, vou desenhar o campo que ela cria, desenhei aqui 8 linhas, né, e eu vou ter uma carga 2, imagina a carga 2 aqui, ó, a carga 1 aqui, e uma carga 2 aqui, ó, uma outra carga, tá? Aí vou desenhar o campo que ela cria, ó. De acordo com o que eu estou desenhando, ó, olhem comigo, qual das duas cargas tem uma quantidade de linhas maior? O campo que ela cria tem uma quantidade de linhas maior. Concorda que é a 2
Então, eu sei que a carga 2 tem um valor de carga maior do que a 1. Então, a quantidade de linhas do campo que a carga fonte cria, ou a quantidade de linhas que aquela carga fonte está criando, né, associadas ao campo que aquela carga fonte cria, se a quantidade de linhas for maior, comparativamente a outro campo criado por outra carga, quer dizer que aquela carga ela é maior, ela tem um valor maior. Então, olhando isso, eu sei que a carga 1 em módulo, eu não estou considerando o sinal, é menor, né? É uma carga menor, tem uma quantidade de carga menor do que o módulo da carga 2, sem considerar o sinal. Então, por isso que usar as linhas de campo ou linhas de força, que, repito, particularmente eu não gosto do nome linhas de força, nas próximas aulas eu vou até voltar a falar isso e mostrar por que eu prefiro o nome linhas de campo, é uma vantagem para representar essa região chamada campo elétrico. Eu consigo transmitir informações, inclusive informações que eu padronizo internacionalmente, eu consigo trocar informações com outros países, né, a partir desses desenhos. E por último, aqui na representação do campo, eu consigo saber se a carga-fonte é positiva ou negativa através do sentido dessas linhas. Então imaginem que eu tenho uma carga-fonte que está criando a região positiva. Aí o campo que ela cria está aqui, estou desenhando as linhas radiais, né, as linhas de campo. Aí eu tenho outra carga, fonte negativa. As linhas de campo, as linhas que ela cria, estão aqui, estou desenhando aqui. O número de linhas que eu desenhei é basicamente o mesmo, né? Eu usei 8 linhas na positiva e 8 na negativa. Então, em módulo, eu posso imaginar que essas duas cargas têm o mesmo valor, né? O módulo da carga 1 positiva vai ser igual ao módulo da carga 2 negativa. Agora, como é que eu diferencio positivo de negativo? Até porque as cargas que estamos estudando são pontiformes, pontuais. Eu estou até desenhando errado, certo? O certo é a gente desenhar pontos, né? A gente faz pelo sentido das linhas. A carga fonte positiva, ela cria um campo que a gente chama de afastamento. Então, as linhas têm um sentido de afastamento a essa carga. Já a carga-fonte negativa, a gente fala que cria um campo de aproximação. As linhas têm um sentido de aproximação a essas cargas, né? Esse sentido não quer dizer que as linhas se movimentam, não quer dizer que a positiva cria, a negativa absorve. Todas criam, a positiva cria a região, a negativa também. Esse sentido é para diferenciar o sinal da carga fonte, o sinal da carga que está criando. Então, a carga positiva, a gente fala que ela cria um campo de afastamento. Já a carga negativa, a gente fala que ela cria um campo de aproximação. Dessa forma, a gente consegue padronizar informações que são transmitidas através do desenho, padrão internacional, consigo até trocar informação com outros países sem necessariamente saber o idioma daquele país, né? Então, esse sentido é só para contar se a carga-fonte é positiva ou negativa. Para terminar essa aula, vamos analisar alguns campos, né? Que eu já desenhei antes, então eles estão mais bonitos, né? Estão perfeitinhos. Vamos lá, esse primeiro campo aqui da esquerda, ele é criado por uma carga pontual, pontiforme, né? A carga está aqui, que é onde as linhas se encontram, e eu sei, né, apesar de já tá indicado ali, que essa carga é negativa. Essa carga é negativa porque as linhas, o sentido das linhas são de aproximação a essa carga. Já no desenho da direita, eu sei que a carga está aqui, né? Que é onde as linhas se encontram. E sei também que essa carga é positiva. Eu estou me referindo às cargas que criam o campo, né? A carga fonte.
Ela é positiva, ó, porque o sentido das linhas em relação ao ponto onde elas se encontram, onde está a carga, é um sentido de afastamento. Além disso, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas associadas a essa carga, e aqui também, ó, 8 linhas associadas a essa carga. Então eu posso deduzir que em módulo o valor da carga fonte negativa é igual ao módulo, ao valor da carga fonte positiva. Em módulo, o campo que elas criam é igual, né? Vamos para o próximo desenho. Aqui eu tenho o desenho de duas cargas pontuais, pontiformes, de sinais contrários. Ó. Então aqui eu tenho a carga fonte positiva, aqui a carga fonte negativa. Em relação à carga fonte positiva, ó, as linhas são de afastamento. Em relação à carga fonte negativa, elas são de aproximação. Próximo desenho, aqui eu tenho duas cargas de mesmo sinal, nesse caso positivo. Como essa carga fonte é positiva e essa também, ó, aqui o campo é de afastamento a ela, né? Em relação a ela, ó, as linhas estão se afastando. Me desculpem, voltando aqui. E aqui também, ó, foi o fio que encostou aqui. Aqui também, ó. Então, como ambas possuem campo de afastamento, as linhas não podem se encontrar. Então, por isso que você tem esse desenho aqui, ó, as linhas não se encontram, né, elas não se somam. Inclusive, nas próximas aulas, eu vou falar até de soma de vetor, né? Então, você não pode ter a soma dessas linhas, por isso que elas não se encontram, porque ambas são de afastamento. Você pode imaginar, então, uma linha tracejada, que, ó, imaginária, essa linha não existe, tá? Que seria a divisa dos dois campos. Agora, se ambas fossem negativas, a diferença o desenho das linhas seria o mesmo, a diferença é que o sentido estaria de aproximação. Imagina o mesmo desenho com sentido de aproximação, né? As linhas se aproximando nesse ponto e as linhas se aproximando nesse ponto, ou seria o sentido contrário. Seria esse o sentido. Se ambas fossem negativas, porém com o mesmo esquema de linhas, né? E por último, e se em módulo elas não tiverem mesmo valor, né? Então aqui é outro exemplo. Esses exemplos que eu estou passando agora são os mais clássicos, são os mais comuns. Só que a gente pode ter uma infinidade, né, de desenhos, principalmente se eu tiver mais do que duas cargas, 3, 4 fontes. Eu estou falando agora só das cargas fontes. Então aqui, ó, eu tenho uma carga fonte positiva aqui. Eu sei porque em relação a esse ponto, ó, as linhas são de afastamento. Eu tenho uma carga fonte negativa aqui. Eu sei porque em relação a esse ponto, as linhas são de aproximação, né? Porém, ó, se vocês olharem as linhas, né, a quantidade de linhas que estão vinculadas à positiva, ó, né, que estão se encontrando aqui na positiva, e a quantidade de linhas que se encontram aqui na negativa, as linhas associadas à carga positiva, em número é maior. Então, não é o sinal, tá? Eu tô falando de módulo. Então, posso concluir que o módulo da carga A, que está aqui, ó, é maior do que o módulo da carga B.